Muito bom dia a todos. Está um belo dia, muitos aproveitam, vê-se aqui à beira-mar, muitos aproveitam para cuidar do seu corpo e estamos aqui nós a cuidar daquilo que é eterno. O nosso corpo será um dia transformado para ser conforme o corpo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, é importante nós cuidarmos daquilo que é eterno, das coisas que são de cima. Eu hoje vou começar, com a vossa licença, e já pedi licença à habitual utilizadora do instrumento. Ok. Vou cantar uma música que pelo menos a Cláudia conhece e vamos ver se vocês me conseguem acompanhar. Sei que não é muito habitual, mas é só ligar o e vocês podem acompanhar, pelo menos no refrão. Acho que não é difícil. Não, é só aqui um compasso de espera enquanto preparamos. Obrigado. Eu não sei tocar órgão, como vocês vão poder constatar, mas é a única forma que eu tenho de acompanhar a música com o cântico com alguma música. Eu vou tocar apenas os acordes, tanto na guitarra como no órgão. Eu só tenho mão esquerda, não tenho mão direita, o que condicionou bastante a minha prática musical. Mas vamos então. Deixem-me só ver como é que está. Deixem-me só vou ver se está a funcionar. Não quero piano, quero órgão. Assim? Não. É exatamente, é isto mesmo, é isto. Então, vamos lá. Vou só mesmo tocar os acordes, mas é uma música que tem uma mensagem muito bela e que está relacionada com o tema que vos vou falar hoje. Hoje é um dia que antecede, é o domingo que antecede a Páscoa, né? E é o chamado Domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. E passada uma semana, ali pelo meio, tinha sido traído, tinha sido abandonado por todos, tinha sido crucificado, mas ressuscitou. E esta música fala exatamente sobre este evento decisivo na nossa existência, que é da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Dois amigos vão a caminho de Emaús, com mágoa no coração, falam de Jesus. Um homem se aproxima, os três falam da cruz. O homem que com eles seguia, quem é? É Jesus. Jesus, Jesus, Jesus crucificado, Jesus, Jesus ressuscitou. Jesus, Jesus, Jesus crucificado, Jesus, Jesus ressuscitou. Chegando eles à aldeia, Jesus faz menção de continuar, mas eles lhe dão a ideia de juntos ali ficar. Jesus ficou com eles, sem estes terem ideia que perante eles estava o Cristo da Galileia. Jesus, Jesus, Jesus crucificado, Jesus, Jesus ressuscitou. Jesus, Jesus, Jesus crucificado, Jesus, Jesus ressuscitou. Estando eles à mesa,
partilhando a refeição. Jesus com presteza abençoa e parte o pão. Jesus ficou com eles, sem estes terem a ideia que perante eles estava o Cristo da Galileia. Jesus, Jesus, Jesus crucificado, Jesus, Jesus ressuscitou. Jesus, Jesus, Jesus crucificado, Jesus, Jesus ressuscitou. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus crucificado, Jesus, Jesus ressuscitou. E se isto não nos anima, se não nos dá razão para viver e para ser grato, então não sei o que é que pode fazer. Então, nesta manhã eu quero falar-vos sobre realmente este facto mais decisivo na nossa existência, que é da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E temos por base esta passagem, não vamos ter tempo para ler a passagem toda, de 1 Coríntios 15, que nos fala da ressurreição. E lemos assim o apóstolo Paulo, escreve o seguinte: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E numa outra passagem ele diz que por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. É que se ele não ressuscitou, sinceramente não andamos aqui a fazer nada. Estamos aqui mais valia, se o Senhor Jesus Cristo não ressuscitou, mais valia estarmos ali a caminhar ou a fazer exercício físico à beira-mar, porque nada vale. E mais à frente nesta passagem ele diz: e se Cristo não ressuscitou e vai à vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Isto mais à frente no capítulo. É vão, não serve de nada. Sem a ressurreição somos mais miseráveis de todos. Andamos aqui a perder tempo, andamos aqui com uma esperança que não faz sentido. É um acontecimento central na nossa fé e é o centro do Evangelho. O Evangelho só é o Evangelho, a mensagem que nós anunciamos só faz sentido se o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Dá sentido à sua morte. Porquê? Porque alguns até pregam um Jesus que é quase que uma desgraça ele ter morrido. Jesus era tão bom, ele fez coisas tão extraordinárias, teve ensinamentos tão belos, tão profundos e tão úteis para a nossa vida em sociedade. Pena ele ter morrido. Mas o facto de ele ter morrido é essencial para a obra da nossa redenção e sem a sua ressurreição, a sua morte também não fazia qualquer sentido. É um aspecto distinto de todas as outras crenças, religiosas ou não. A grande diferença é esta. Como podem ver nesta imagem, não conseguem ver os nomes, mas eu posso dizer-vos alguns: Charles Darwin, Joseph Smith, Buda, Maomé. Todos eles têm uma sepultura que se pode ser visitada, onde estão os seus restos mortais. Mas há só um túmulo, que alguns dizem que encontraram, que é aquele, e fazem lá peregrinações. As pessoas que vão a visitar Israel vão lá. Pode não ter sido, mas uma coisa é certa: não há um corpo, não há um túmulo onde chorar. A morte do Senhor Jesus Cristo não é motivo de nós chorarmos, mas sim de nos alegrarmos. A mensagem da cruz é uma mensagem de alegria, é uma mensagem que nós nos podemos alegrar
e vocês puderam fazê-lo agora ao recordar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quem é que faz uma festa para lembrar uma morte? Só mesmo nós. Nós celebramos uma morte. E não é porque não gostemos da pessoa. Às vezes há pessoas que morre alguém de quem eles não gostam e até festejam ou até ficam todos contentes, mas nós celebramos a morte de alguém que amamos porque sabemos que a sua morte e a sua ressurreição operaram em nosso favor a obra da redenção. E dá-nos esperança de ressuscitarmos também. Como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, nós também temos esta esperança, esta certeza de que seremos ressuscitados, de que os nossos corpos serão transformados para ser conforme o seu corpo glorioso. Então vamos ver aqui 7 evidências de que de facto ele ressuscitou. Sei que é uma mensagem que seria mais adequada para o próximo domingo, mas partilho convosco hoje, porque acho que todos os domingos são importantes. Todos os domingos nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa é apenas mais um dia, porque a Páscoa provavelmente nem foi nesta altura. É um feriado móvel que está relacionado com as luas e com o início da primavera. Já agora, se não sabem, ficam a saber, a Páscoa foi decretada pelos chefes, pela cúpula diretiva da religião católica como sendo o primeiro domingo a seguir à primeira lua cheia ou lua nova. Agora não tenho a certeza. Da primavera, ou seja, começa a primavera, vem a lua cheia ou lua nova, não tenho a certeza qual delas é uma delas, e o primeiro domingo a seguir é o dia do domingo de Páscoa, que não era assim que faziam os judeus. Portanto, não faz muito sentido nós andarmos aqui com este feriado móvel, depois até atrapalha, quem é professor até atrapalha, porque às vezes o terceiro período é 1 mês e meio, às vezes é 2 meses e meio, e nós andamos aqui assim um bocadinho a reboque de uma decisão arbitrária que não tem nada de rigor, na minha opinião, mas não interessa qual é o domingo da Páscoa. Interessa é nós celebrarmos, sempre que nos reunirmos e sempre que partimos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que venha. Então, a primeira evidência é que ele estava morto, porque há pessoas que dizem, não morreu nada, ele só desmaiou. Vamos ver aqui algumas passagens. Lemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 27:50, rendeu o Espírito. E vemos também noutras passagens que Pai, nas tuas mãos entregue o meu Espírito. O véu do templo rasgou-se, mostrando que o derradeiro sacrifício por excelência, foi aceito. Os soldados não lhe partiram as pernas. Porquê? Porque como estava a chegar o dia da preparação da Páscoa, eles não queriam deixar lá os corpos. Então, para acelerar a morte, partiam as pernas. E porquê? Porque quando a pessoa estava crucificada, os pés serviam de um certo amparo para poderem respirar. E partindo as pernas, já não havia aquela força de fincar os pés nos pregos. Era doloroso, mas pior seria não conseguir respirar. E então, quando partiam as pernas, as pessoas morriam rapidamente. Mas cumprindo uma profecia de que os ossos do Senhor não seriam partidos, os soldados não lhe partiram as pernas. Porque chegaram lá e homens experimentados, que já tinham visto muita morte ao longo das suas vidas, ao longo do seu trabalho enquanto soldados, certamente viram que estava morto. E Pilatos até se admirou que já estivesse morto. Um soldado furou o seu lado com uma lança e saiu água e sangue. Lemos também isso. Um centurião confirmou a sua morte. Um centurião, um homem experimentado, quando José de Arimateia e Nicodemos foram ter com Pilatos, ele perguntou, está mesmo morto? O centurião disse, sim, está morto. José de Arimateia e Nicodemos pegaram no corpo e levaram-no para o túmulo. Em momento nenhum viram qualquer sinal de vida. E não está relatado, mas acreditamos, eu não tenho dificuldade em acreditar nisso, aquele quadro belíssimo do Pietà, que é a mãe do Senhor Jesus Cristo, a pegar nele e a chorar. Poderá ter acontecido, mas em nenhum momento alguém se apercebeu de que ele tivesse algum resquício de vida em si. Mas há pessoas que defendem isso, que ele apenas levou muita pancada e ficou num estado
inanimado, mas não morto. Mas tudo isto confirma. Os religiosos criam na sua morte. Diziam, em Mateus 27, 63, quando falaram com Pilatos e disseram: este enganador, enquanto vivia, ou seja, eles próprios, os religiosos sabiam que ele estava morto. E temos então aqui diferentes confirmações. Temos o Senhor Jesus Cristo, rendeu o seu espírito. Vemos sinais, o templo a rasgar-se. Vemos os soldados, em 2 ocasiões, a confirmar a sua morte. Vemos o centurião. Vemos os discípulos, José e Nicodemos, e até os líderes religiosos. Várias confirmações de que ele estava morto. O túmulo estava vazio. Vamos ver que o túmulo estava vazio. Primeira coisa, ele estava morto. Segundo, o túmulo estava vazio. O túmulo foi selado e guardado pelos soldados. Houve um terremoto e a pedra foi removida. As mulheres encontraram o túmulo vazio. E há que recordar que o testemunho das mulheres não tinha o mesmo valor. E reparem como a Bíblia nem se dá ao trabalho, por assim dizer, de arranjar as testemunhas mais credíveis. Se nós fôssemos para inventar uma história, se a história da ressurreição fosse inventada, algum dia diriam: olha, foram as mulheres que viram. Não, tentavam arranjar alguém com credibilidade. Um soldado de renome. O próprio Pilatos, que tinha ido ao túmulo e tinha visto e tinha acreditado. Se fosse para inventar, que se invente à grande, não é pegar no testemunho de mulheres, que na altura tinha muito pouco valor. Anjos anunciaram a ressurreição, apareceram às mulheres que viram o túmulo vazio. João e Pedro também foram ao sepulcro, aquela corrida que eles fazem para chegar. João chega primeiro, Pedro fica à porta, à entrada do sepulcro, e Pedro chega mais tarde, também provavelmente indicador de que Pedro já seria mais velho, talvez, há quem diga isso. Mas Pedro entrou. Pedro sempre com aquela proatividade, com aquele desejo de fazer algo, entrou no sepulcro. Guardas confirmaram o túmulo vazio. Os guardas vieram falar com os chefes religiosos e disseram que o túmulo estava vazio. E depois arranjaram um estratagema para inventar que o corpo tinha sido roubado. E reparem nesta frase do Paul Althaus, um teólogo do passado. Dizia assim: a proclamação da ressurreição não seria aguentada em Jerusalém nem um único dia se o túmulo não estivesse realmente vazio e isso não fosse reconhecido por todos. Toda a gente sabia. Era uma verdade inconveniente, era uma verdade desconfortável. E por isso é que nós vemos mais tarde, vamos falar disso daqui a uns minutos, doía-lhes o coração de que tivessem a pregar a Jesus. Os chefes religiosos ficavam incomodadíssimos pelo facto de eles estarem a pregar a Jesus. E depois nós temos encontros. Temos encontros com Cristo. Várias aparições do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Muitas. São tantas que nem cabia tudo num slide só. Tive de fazer 2. Maria Madalena, junto ao túmulo, o Senhor Jesus Cristo apareceu, que ela pensava que era o jardineiro, e quando ele diz Maria, aí ela reconhece a voz do Senhor Jesus Cristo. Várias mulheres, no regresso do túmulo, eles chegaram lá, viram o túmulo vazio, e depois no regresso, o Senhor Jesus Cristo apareceu-lhes. Os 2 discípulos a caminho de Emaús, que nós acabámos de cantar. Simão Pedro, porque nesta mesma passagem aparece a dizer que o Senhor já tinha aparecido a Pedro. Depois aparece aos 10, que estavam reunidos no lugar onde celebraram aquela última ceia. Depois apareceu aos 11, porque naqueles 10... Quem é que faltava naqueles 10? Judas, obviamente, não é? Já se tinha enforcado. E quem é que estava ali nos 11? Tomé, que também vai ser importante. Eram 10, porque faltava Tomé, e depois, alguns dias depois, voltou a aparecer já aos 11. Apareceu a 7 discípulos do Mar da Galileia, naquela passagem que o Senhor tinha preparado comida, e depois diz a Pedro: Pedro, amas-me mais do que a estes? E ele pergunta-lhe 3 vezes essa passagem que aparece.
Depois aparece a 11 discípulos no monte na Galileia, antes de subir aos céus. Não, isto é antes. Este 11 discípulos é normalmente se chama a Grande Comissão. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, tal. É que estes 11 discípulos. Eis que estou convosco até ao fim dos tempos. Depois apareceu 500 irmãos. Paulo diz isto. E é muito importante uma coisa que Paulo diz. Alguns já morreram, mas alguns ainda estão entre nós. Ou seja, quando Paulo escreveu primeiro aos Coríntios 15, é tal passagem que ele fala da ressurreição, havia pessoas que podiam testemunhar e atestar: isto é verdade, eu vi-o. Não é uma história do diz que disse, de algo que, uma lenda que passa de boca em boca. Isto estava escrito poucas décadas depois, o que para o primeiro século é extraordinário. Há histórias, não vamos falar disso hoje, mas é um dos argumentos que é usado normalmente para defender a autenticidade da Bíblia. Uma delas é histórias embaraçosas. Quem é que, ao querer contar a história de Davi, vai contar que ele adulterou com a vizinha, engravidou-a, mandou matar o marido e para depois ficar com ela? Quem é que contaria uma história destas? É uma história horrível. Quem é que contaria, se fosse Pedro, contaria que ele tinha negado ao Senhor Jesus Cristo? Está cheio de histórias embaraçosas. Tomé duvidou. Se fosse eu, dizia: olha, podem incluir-me na história, mas não ponham essa parte. Saltem à frente a parte de que eu não estive e que duvidei. Digam só que aparecia aos 11. Mas a Bíblia é muito honesta. Esse é um dos argumentos. Outro é o facto de que o relato que aqui é contado é extremamente recente. Se formos a outras obras do passado, como a Ilíada, que fala das guerras de Troia, e do Ulisses, essas histórias, era tradição oral muito, muito tempo depois. Tanto que não se acredita totalmente que aquilo tenha acontecido exatamente daquela maneira. Porquê? Porque as pessoas, os heróis da história, já tinham morrido há muito, muito tempo. Mas aqui ainda havia pessoas vivas. O que é extraordinário para os tempos do primeiro século. Apareceu também a Tiago, pensa-se que será o irmão do Senhor, que não creu nele enquanto ele era vivo, mas depois o Senhor apareceu-lhe e ele tornou-se uma figura importante na igreja de Jerusalém. Apareceu várias vezes no espaço de 40 dias. Apareceu a vários discípulos antes da ascensão, em Atos, já lemos isso em Atos. Será que tanta gente, durante tantos dias seguidos, tiveram alucinações coletivas, variadas e durante semanas? E como eu acabei de dizer, havia muitas testemunhas vivas e que poderiam confirmar que de facto tinham visto ao Senhor Jesus Cristo. Temos a seguir a versão das autoridades, a reação dos líderes religiosos e políticos. Vemos que o túmulo foi selado e guardado. Vemos os guardas assombrados e como mortos quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Os religiosos subornaram os guardas para que dissessem que tinham roubado o corpo do Senhor Jesus Cristo. O que é uma história muito mal contada. Porquê? Por uma razão muito simples. Um guarda admitir que tinha adormecido durante o seu trabalho era motivo para um castigo muito severo. Isto foi uma maneira que arranjaram ali entre os religiosos e provavelmente até sobre os maiorais do exército romano para que esta história colasse. Mas não colou, obviamente. E temos então a mentira do corpo roubado. Temos ameaças constantes contra a pregação. Várias vezes eles dizem, vamos ver aqui só rapidamente em 4:18, Atos 4:18, 4:18, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E mais à frente, em 5:28, não admoestamos nós, expressamente, que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. E é aí que Pedro diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
E também um estudioso das Escrituras dizia assim: o facto de que os inimigos do Senhor Jesus Cristo não puderam apresentar o seu corpo é uma evidência poderosa de que o túmulo estava realmente vazio. Não conseguiram apresentar o corpo. Bastava isso. Bastava dizer: olha, está aqui Jesus, o Jesus que vocês dizem que vive, olha, está aqui morto. Pode alguém dizer: ok, os discípulos esconderam o corpo. Criaram ali uma mentira bem estruturada e guardaram o corpo. Será que faz sentido? Primeiro, o corpo não apareceu. Será que os discípulos tinham roubado o corpo e desaparecido com ele? Vamos ver se isso faz sentido. Os discípulos não entendiam muito do que o Senhor lhes dizia sobre a sua morte e a ressurreição. Antes, até há aquela situação em que Pedro, logo a seguir a dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a seguir o Senhor Jesus Cristo diz: importa que o Filho do Homem vá a Jerusalém, padeça e morra e tal. Pedro diz: Senhor, de modo algum te aconteça isso. E o Senhor tem de dizer: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Ou seja, eles não entendiam nada. Se eu falava de que ia morrer, e eles não percebiam. Até mesmo depois da ascensão, quando o Senhor ia subir aos céus, eles perguntam: Senhor, é neste tempo que tu vais restaurar? Eles não entendiam. Mesmo depois de terem estado 3 anos com o Senhor Jesus Cristo, havia muita coisa muito pouco clara para eles. E vamos ver como estas pessoas se transformaram. Eles não aguentaram vigiar nem uma hora. Quando ele pegou em alguns e foi: venham comigo para vigiar e orar. E eles adormeceram, passado pouco tempo. Quando o Senhor Jesus Cristo foi preso, todos fugiram. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Esconderam-se com medo, porque quando o Senhor aparece aos 10, eles estavam escondidos com medo. Desanimaram e duvidaram. Os discípulos a caminho de Emaús já tinham ouvido falar de que o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado e mesmo assim estavam desanimados. E Tomé também. Tomé ouviu e não, eu tenho de ver. Tomé duvidou da ressurreição e não percebiam o que viria a seguir, como eu disse ainda agora mesmo. Estas pessoas não tinham coragem nenhuma, não tinham percepção nenhuma, estavam completamente à deriva. O que é que os transformou nestas pessoas? Que nós vamos ver a seguir. Será que estes 11 discípulos medrosos inventaram esta história? Olha, vamos inventar uma história de que Jesus de facto ressuscitou. E depois poderia alguém pensar e dizer: há aqui um vídeo que não vou mostrá-lo hoje, mas está muito engraçado. Depois podem vê-lo, que eu depois partilho esta apresentação. E está um vídeo ali muito engraçado, feito por cristãos, humoristas cristãos, a tentar desmontar esta ideia de que os discípulos inventaram esta história da ressurreição. Então, será que eles viveram uma mentira durante os anos que ainda viveram? Alguns deles viveram muitos anos. Tiago morreu pouco tempo depois, foi executado, mas alguns viveram muitos anos, nomeadamente João. Então, conseguiram os 11 inventar uma mentira e defendê-la todos. Há uma frase muito engraçada do Benjamin Franklin que dizia: 3 pessoas podem guardar segredo se 2 delas estiverem mortas. Ou seja, há 3 pessoas que sabem um segredo. 2 delas estão mortas, a outra guarda o segredo. E mesmo assim não é fácil. Às vezes descaem-se, não é? Eu costumo dizer que esta frase cumpriu-se aqui em Portugal há cerca de 100 anos. 3 pessoas conseguiram guardar o segredo, entre aspas, de Fátima, porque 2 deles morreram. E depois a outra ficou enclausurada a guardar o segredo, o suposto segredo. As conspirações, ou seja, estas histórias de combinar entre todos uma mentira, podem funcionar se forem pequenas, acerca de uma coisa não muito importante. Houver algo a ganhar e for por pouco tempo. Porque se for uma coisa grande, tivermos a perder e for por muito tempo, isso é praticamente impossível. Com 11 pessoas,
inventarem uma coisa tão poderosa, tão marcante como a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, tiverem tudo a perder, porque eles foram maltratados, morreram, todos, exceto João, morreram por causa de defender esta suposta conspiração. E por pouco tempo, foi muito tempo que eles fizeram. Então há um indivíduo que esteve ligado ao escândalo de Watergate. Watergate foi um escândalo já para há 50 anos, no tempo do presidente Nixon. Então este Charles Colson, que depois tornou-se um defensor da verdade da ressurreição, ele dizia assim: ali estávamos nós, os 12 homens mais poderosos dos Estados Unidos. Todo o poder do governo estava ao nosso alcance, mas não conseguimos sustentar ou aguentar uma mentira nem por 3 semanas. 12 homens não conseguiram aguentar uma mentira nem por 3 semanas. Acabou por se descobrir, foi tal escândalo do Watergate. Há variações desta frase, mas eu escrevia assim: é possível morrer por uma mentira em que se acredita. Isso é ser um mártir. E nós vemos os bombistas suicidas e outros que morrem por uma causa que é mentira. Mas eles acreditam que é verdade. Agora, morrer por uma mentira que se sabe ser mentira é praticamente impossível. Isto é ser louco. Imagina, eu sei que isto é mentira, mas eu vou defender isto e vou morrer por esta mentira. Isso é loucura. Quão provável é que uma pessoa manter-se fiel a uma mentira durante várias décadas, mesmo perante ameaças e morte, e sem ter qualquer ganho com isso? Vamos imaginar que a probabilidade, e agora aqui peço particular atenção ao Lucas e ao Ruben, que gostam, e também a Sara também deve gostar, ouvi dizer que também gosta de matemática. A senhora como eu já gostou mais. Imaginem, uma pessoa manter-se fiel a uma mentira, que sabe ser mentira, não tem nada a ganhar com isso, só perde. E durante toda a vida vai aguentar isso. Vamos imaginar que é 1% de probabilidade de uma pessoa defender essa mentira. Agora, 11 pessoas em simultâneo fazê-lo. Dá este número absurdamente pequeno. Uma em largos trilhões. Ou seja, é praticamente impossível. Mas isto aconteceu. Estes homens, supostamente, inventaram uma mentira, defenderam a mentira, morreram pela mentira. Será que foi isso? O que é que transformou estas pessoas? Este mesmo Charles Colson, que falei há bocadinho, nada menos do que ver o Cristo ressuscitado levaria aqueles homens a proclamar até o último suspiro que Jesus está vivo. E este é o tal vídeo que depois, se tiverem a apresentação ou o PDF e clicarem aqui, uns humoristas cristãos, é um humor limpo, não tem coisas inconvenientes, mas por uma questão de tempo e por estar em inglês eu não vou mostrar aqui, mas é muito engraçado. A ideia eles fizeram uma conspiração entre todos eles para inventarem que Jesus ressuscitou, quando sabiam que estava morto. E depois alguém perguntou: o que é que nós temos a ganhar com isso? Nada, vamos ser mortos, vamos ser perseguidos, mas vamos pregar a maior partida de sempre. É completamente ridículo. E temos de acabar. Outra evidência. Já viram no que é que isto vai dar? Ele vive. Estas palavras são as iniciais. As iniciais destas frases vai dar ele vive, porque é realmente a nossa certeza e aquilo que nos dá a razão para viver. A vitalidade da Igreja. Nós vemos que depois do Senhor Jesus Cristo ressuscitar e ascender aos céus, desceu o Espírito Santo, eles passaram a pregar com ousadia, vemos a Igreja a crescer, vemos milagres, sinais e maravilhas, vemos unidade, comunhão e partilha naquela Igreja primitiva, vemos o crescimento no meio da perseguição, vemos um testemunho contínuo e a expansão da mensagem de que Cristo tinha ressuscitado. E, portanto, a ressurreição de Cristo não apenas transformou os discípulos, ela dá vida à Igreja, que testemunha, cresce e resiste no meio da adversidade. Isto é uma outra evidência clara da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E, por fim, a expectativa.
da volta de Cristo. Por todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Nós temos esta esperança na ressurreição e transformação. Já disse várias vezes esta passagem, que o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E em 1 Tessalonicenses, aquela passagem típica, que sempre que se fala do arrebatamento, rebatemos para esta passagem em que nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e os que estiverem a dormir também serão arrebatados. É uma bem-aventurada esperança que leva uma vida piedosa. A graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às concupiscências e paixões deste mundo, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada... eu nunca sei esta passagem de cor, já soube. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Isto dá-nos esperança. Apenas um Salvador vivo pode causar este anseio, este impacto, esta diferença nas nossas vidas. Não é crer em alguém que morreu e ficou morto que vai causar isto. E nós devemos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje. Aqui diz e voltasse amanhã, mas acho que é melhor dizer e voltasse hoje à tarde, ou antes de almoçarmos. Se calhar alguns já estão com fome, estão a pensar o que é que vou almoçar, mas não era melhor que o Senhor viesse antes de almoçarmos? Era ótimo, não é? Devemos viver nessa expectativa. Então temos aqui, ele estava morto, o lugar do sepultamento estava vazio, os encontros com Cristo, a versão das autoridades, a reação deles, a intrepidez dos discípulos, o que é que levou os discípulos a passarem de cobardes para corajosos. Não faz sentido nenhum. Esta para mim é dos argumentos mais fortes. Ver pessoas fragilizadas, medrosas, passar para o extremo oposto. Eram reconhecíveis. Aqueles que antes eram uns coitadinhos que andavam ali que não percebiam nada, eu tinha de andar sempre a corrigi-los, a dizer, olha, não é assim, olha, por exemplo, naquela situação em que eles não conseguiam expulsar expulsar o demónio daquele endemoniado, o Senhor vem e tem de pôr as coisas em ordem. Tiago e João queriam que viesse fogo sobre aquelas pessoas que não os receberam. Ou seja, eles andavam, apesar de andarem com o Senhor, cometiam muitos erros. E depois passamos a ver homens completamente transformados. E foi porque viram o Cristo ressuscitado. E claro, o Espírito Santo depois desceu. Isso claro, fez toda a diferença. A vitalidade da Igreja, mas claro, o Espírito Santo só desceu porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Senão nada disto fazia sentido. A vitalidade da Igreja, uma Igreja viva e que cresce no meio da adversidade, e principalmente no meio da adversidade, e a expectativa da vinda de Cristo. E, portanto, alegremos com esta certeza, com esta, mais do que uma esperança, é algo que nós sabemos ser verdade e que, de facto, faz toda a diferença na nossa existência. Portanto, alegremos-nos, um bom domingo para todos, uma boa Páscoa, mas a Páscoa é Cristo, não é? Cristo é a nossa Páscoa. Portanto, nós temos todos os dias, não só uma vez por ano, temos esta possibilidade e este privilégio de lembrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em igreja, fazê-lo todas as vezes que nos reunirmos para celebrar a sua ceia. Que o Senhor nos abençoe, bom domingo para todos e até uma próxima, se Deus quiser.